Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês por aí? Aqui é o professor Fábio Oliveira. Hoje a gente vai estar ministrando nossa aula online, né? Como vocês sabem aí, né? As ruas estão alagadas, né? Por aqui ainda tá chovendo bastante onde eu tô. E aí fica essa dificuldade, né? Do pessoal se deslocar. E aí a gente entrou em acordo, né? Para fazer essa aula de hoje online, né? Para vocês não perderem o conteúdo. Beleza? O conteúdo aqui ele vai ser rápido, né? A gente não vai estender muito. Nós vamos continuar aqui com a nossa disciplina de Fundamentos de Engenharia de Software. Ok? Então o que é que eu preparei para vocês hoje? Deixa eu avançar aqui o slide. Então a aula de hoje é para vocês compreenderem o processo de modelagem de software com a utilização do diagrama de processo. A gente até começou a tentar trabalhar com esse conteúdo na sala, né? Mas acabou que não deu tempo e a gente vai continuar aí o assunto, certo? Lembra da última atividade que a gente fez, né? Da análise de requisito com a utilização de Brainstorm, que vocês deram lá todos os possíveis requisitos de um software, no caso de um sistema de hotelaria, né? Reserva de quartos de hotel. E ali, pessoal, daqueles requisitos que vocês falaram, né? Que a gente reuniu lá no quadro, muita coisa dali é requisito funcional e muita coisa é requisito não funcional. Do que é requisito funcional ali, a gente pode extrair algumas coisas que são processos de software. O que é um processo de software? Processo de software, pessoal, é tudo aquilo que dentro do sistema ele pode ser caracterizado ali como uma execução de alguma ação, tanto da parte do usuário quanto pode ser do sistema também, em algo que seja automático. Por exemplo, um processo de software, ele pode ser fazer login, ele pode ser também fazer cadastro, realizar uma compra, bloquear um usuário, enfim. Tudo que tiver dentro do sistema que caracterizar uma ação que acontece com base ali nos algoritmos que foram escritos, a gente caracteriza como um processo de software, certo? E na hora que a gente faz a documentação para a equipe que vai desenvolver, ou nós mesmos como desenvolvedores, quando a gente recebe essa documentação, nós temos que saber interpretar ali corretamente como é que vai ser a execução desse processo de software. Por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, enviar mensagem. Como seria um processo de software interno para enviar uma mensagem? Quais são as etapas do início ao fim para poder esse processo ser executado, né? De enviar a mensagem. Essa é a meta. Ou bloquear um usuário, ou realizar uma compra. Então, no processo de modelagem de software, dos fundamentos de engenharia, a gente trabalha aqui com alguns diagramas que facilitam esse entendimento do que é um processo de software e de como que ele vai ser executado, quais são as etapas dele. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Olha só, diagrama de processo de software, também chamado de diagrama de fluxo de processo. A gente vai utilizar aquela velha ferramenta do Online Visual Paradigm para criando aí os nossos diagramas de fluxo ou diagramas de processo de software. Então aqui eu tenho um exemplo para vocês de um processo de login, e esse aqui é o diagrama de processo de software, no caso para um processo de login. Então vocês podem perceber aí que nós temos a parte do início e lá no final temos ali uma bolinha representando o fim do processo. E aí eu vou montar com vocês aqui esse diagrama para vocês entenderem na prática o que isso aqui significa visualmente. Para quem é desenvolvedor, precisa compreender como precisa interpretar esse diagrama de processo. Isso faz parte da documentação do software. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a ferramenta Online Visual Paradigm. O endereço está lá no slide que eu coloquei para vocês. Quando vocês carregarem a ferramenta, vocês podem vir aqui em Get Started for Free. A ferramenta, não se preocupem que ela é gratuita, né, que vocês já sabem. Eu recomendo que vocês façam o login com a conta do Gmail
porque aí as alterações que vocês fazem, ela já fica salva online. Então vocês podem a qualquer momento editar e não corre o risco de perder. Beleza? Eu vou aguardar aqui a ferramenta carregar. A gente vai estar montando aqui um diagrama de processo. Vamos pegar aqui esse primeiro, fazer login. Como seria internamente, como funcionaria o processo de fazer login em um software fictício. Vamos ver aqui. Bom, aqui ele carregou a ferramenta do online, Visual Paradigm. E o diagrama de processos, vocês podem pesquisar aqui em cima, assim, flow chart. Beleza? Pesquisa assim, flow chart, e vocês vão localizar aí o diagrama de processo. Que já é esse primeiro aqui. Ok? Eu vou clicar nele, flow chart. Significa diagrama de fluxo ou diagrama de processo. Porque o processo, na verdade, ele é um fluxo, né? Ele tem seu início, tem as etapas por onde ele vai seguindo, todo o caminho, tem todo um fluxo para ele chegar até no resultado final. Vamos aguardar aqui a ferramenta carregar. Minha conexão ela não está ajudando muito hoje. Pessoal, qualquer dúvida vocês podem postar lá no grupo, que eu vou ficar online aqui para responder a vocês, viu? Beleza, ele já carregou aqui para mim. Já não, ele demorou até bastante. E vamos começar. Como seria aqui um diagrama de processo de login? Então vamos lá. Nós temos aqui vários diagramas representando cada aí uma coisa diferente, certo? Vamos trabalhar aqui com os principais para vocês ir compreendendo o que cada um representa. Então nós temos aqui o retângulo, ele representa um processo. Nós vamos ter aqui esse círculo, ele representa o início e o fim de um processo. Nós temos aqui também alguns outros, como por exemplo esse losango aqui, ele representa uma decisão, pode acontecer, né? Aquele velho if else, o se uma coisa for verdadeira, ele vai por um caminho, se for falso, ele vai por outro caminho. Então é nesse diagrama aqui que a gente faz isso. Nós temos esse outro aqui embaixo, que é o de entrada manual, seria como por exemplo, quando o sistema ele pede que o usuário digite alguma coisa, né? Alguma informação de entrada, como por exemplo, o seu nome de usuário e a sua senha. Aqui do lado nós temos o diagrama que representa o display, ou seja, mostrar alguma informação para o usuário na tela, alguma mensagem. E deixa eu ver mais que a gente pode trabalhar hoje. Podemos trabalhar aqui também com a seta, que representa o fluxo, né, a direção do fluxo. Então vamos dar início aqui. Eu vou criar um diagrama de processo de login. Então a gente sempre começa aqui com esse diagrama aqui, oval, né? Muitas vezes aqui pode ser um círculo também, representa também o início. Então aqui eu vou clicar duas vezes. Vou colocar aqui, vai ser o início do processo. Início. Quando o processo inicia, o que é que acontece? Ele vai carregar aqui um conjunto que é o fazer login. Esse é o meu processo, fazer login. Eu quero entrar no sistema, ok? E aí eu posso arrastar aqui a setinha, posso clicar aqui, ó. Põe o mouse próximo aqui esse circunferência oval. E aí eu marco aqui a setinha indicando que o processo ele tem essa direção, né? Ele fazer login. É o primeiro processo aqui a ser executado. Nesse fazer login, eu tenho que solicitar ao usuário que ele digite seu nome de usuário e sua senha. Então eu vou arrastar aqui esse diagrama que representa a entrada de dados. Vou colocar ele mais ou menos aqui. Vou clicar duas vezes e vou digitar. Digite
o nome de usuário, eu vou escrever aqui username, que é o nome de usuário, e password, né, que é a senha. Posso aumentar aqui esse diagrama para poder caber o texto melhor. Pronto, estou solicitando aqui uma entrada manual, que é digitar o nome de usuário e a senha. Então o fluxo ele vem para cá, e aí do que ele digitar, essa senha e esse usuário podem estar corretos ou podem estar incorretos. Então nesse caso a gente tem uma tomada de decisão. Então vamos usar aqui esse símbolo, que ele representa uma tomada de decisão. Então o que acontece? O usuário ele pode digitar corretamente, pode digitar incorretamente. Vou arrastar aqui a setinha para representar o fluxo, né? Então vai vendo, vocês estão vendo aqui o fluxo que ele está seguindo. Quando chega aqui é como se fosse uma pergunta que o sistema vai fazer. Então, username e password estão corretos? É uma pergunta. E aqui só tem duas respostas, que é o sim e não. Ou ele digitou corretamente, ou ele errou alguma das informações, e aí, no caso, não vai conseguir fazer o login. Então temos aqui duas situações. Se ele digitou corretamente, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar aqui no outro processo. Vou arrastar para cá. Esse processo aqui vai ser o de liberar o acesso, caso tenha sido digitado corretamente. Então eu vou puxar aqui uma seta para esse processo, e aqui do lado eu vou clicar duas vezes numa área vazia, porque eu vou digitar um texto. Vou clicar aqui, pronto. Esse fluxo aqui ele vai representar o sim, ou seja, usuário e senha estão corretos. Então ele vem para cá, libera o acesso e finaliza. Então vou arrastar aqui o símbolo indicando aqui que é o fim do processo. Mesma coisa, pego a setinha, arrasto para cá. Pronto. Esse seria o fim do processo. Mas ele pode também errar. Então se ele errar, o que é que vai acontecer? Se ele errar, eu quero mostrar uma mensagem para ele indicando que ele errou alguma coisa, ele precisa tentar novamente. Então vou arrastar aqui esse símbolo e mostrar a mensagem. Qual é a mensagem que eu vou mostrar? Username ou password estão incorretos. Tente novamente. Tente outra vez. Eu vou aumentar um pouco aqui esse objeto e ele fica aqui. Pronto. Caso ele tenha errado, ele vai vir para cá, vai mostrar essa mensagem na tela. Isso aqui é uma mensagem, e ele volta para onde? Volta para o fluxo aqui, o processo de login. Estão vendo que aqui ele representa um loop, né? Enquanto ele estiver digitando isso aqui errado, ele vai sempre mostrar a mensagem, volta para o login, digita de novo, vem para cá. Se estiver errado, ele fica nesse loop até ele conseguir realmente fazer a digitação correta e entrar no sistema, liberar o acesso, que é onde finaliza o processo. Aqui eu vou colocar também aquele texto, né? Clico duas vezes, escrevo não, né? Username e password estão corretos? Aqui tem um não estão. Então esse é um diagrama de processo de login. Então por isso aqui o pessoal que vai desenvolver, nós desenvolvedores, conseguimos entender qual é o fluxo que o cliente quer quando o usuário ele tentar entrar no sistema. É claro que isso aqui é uma coisa bem simples, mas poderíamos ter algo mais complexo aqui. Por exemplo, poderíamos colocar aqui um contador para limitar a quantidade de vezes que ele pode errar.
E aí teríamos, por exemplo, digamos que ele pode errar no máximo 3 vezes. E aí o que acontece? Na terceira tentativa que ele errar, eu posso criar um outro processo que é o de bloqueio de nome de usuário. Ou seja, ele fica com a conta dele bloqueada por ter tentado acessar várias vezes. Pode ter sido alguém tentando acessar de forma ilícita uma conta de outra pessoa. Então assim, é tudo aqui para esclarecer melhor, para identificar melhor como funciona o diagrama de processo. E é claro, com uma empresa grande, ela trabalha muito com isso aqui. Então, para cada processo que você tiver no sistema, deixa eu voltar aqui, pronto. Para cada um desses processos aqui, você teria um diagrama de processo. Não necessariamente eu tenho que fazer um diagrama gigante aqui que englobe tudo, não. Eu posso fazer separadamente, até por questão de modelagem, também de você acelerar o seu desenvolvimento, você vai dividindo ali por módulos, e por partes, cada uma etapa do processo. Então, para cada um desses aqui, você teria um processo diferente e teria um diagrama como este, representando. Vamos tentar aqui fazer mais um, o último aqui para a gente. Vamos pegar aqui, por exemplo, fazer pagamento, abchamado, fazer logout, e vamos pegar aqui. Vamos pegar esse mesmo, que fazer o cadastro. Já que fez o login, vamos fazer o cadastro. Então vou clicar aqui, fazer um novo diagrama. File, New. E aí, pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo, vou deixar uma pequena lista com algumas sugestões de exercícios que vocês podem fazer em relação a esses diagramas de processo. E aí vocês podem fazer, e qualquer dúvida vocês mandem mensagem lá no grupo que eu vou ficar online até às 10 horas para tirar a dúvida de vocês. Ok? Então aqui de novo, procurar aqui o Flowchart. Ok, localizou. Clicar aqui novamente, esperar ele carregar. E aí já podemos pensar aqui quais são os processos envolvendo aqui o cadastro. O que é que teria, Teria lá o início, um processo de cadastro, ele iria solicitar que o usuário digitasse as informações. Pode ser nome, e-mail, telefone. E aí com essas informações ele pode verificar se, por exemplo, o usuário já está cadastrado, para ele não fazer o cadastro 2 vezes. Se não, ele insere as informações e finaliza o processo. Enfim, vamos fazer aqui para vocês entenderem melhor como funcionaria esse processo. Tá vendo que até falando a gente às vezes pode se perder na hora de explicar como eu gostaria que um processo fosse. Então, dessa maneira aqui, gráfica, visual, eu consigo mostrar melhor como o processo ele deve ser de acordo com aquilo que eu tenho pensado. Então vamos lá, começamos aqui sempre com essa circunferência oval. Aqui é o início do processo. Depois do início, nós temos aqui o processo de... Aliás, vamos mostrar uma mensagem na tela. Vou mostrar uma mensagem aqui na tela. Que é a mensagem. Vamos lá aqui. Digite. E ele vai digitar o quê? Vamos lá, ele tem que digitar nome, e-mail, telefone e só, por enquanto.
Ele vai digitar apenas isso, é uma mensagem que está aparecendo para ele, solicitando que ele digite essas informações. Então o fluxo ele vem para cá. Então ele vai digitar, nós vai precisar de uma entrada de dados, então puxamos aqui esse símbolo de entrada, onde ele vai entrar com as informações de nome, e-mail, e telefone. Nome, e-mail, telefone. Ele vem para cá. E aí, caso ele já tenha um cadastro, eu tenho que mandar uma mensagem para ele avisando que ele já possui cadastro. Então eu tenho que verificar aqui se ele já possui cadastro. Então eu vou colocar aqui uma tomada de decisão. Nessa tomada de decisão eu verifico o usuário, ou melhor, vamos fazer a verificação pelo e-mail, né? E-mail já está cadastrado? E aí só tem duas respostas, sim e não. Então aqui ele vem para cá. Caso o e-mail já esteja cadastrado, o que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar uma mensagem. Que mensagem seria essa? E-mail já cadastrado. E aí ele volta para cá. Ele mostra a mensagem e ele retorna para lá. Aqui seria o fluxo quando a resposta for sim. E-mail já está cadastrado? Sim. E se o e-mail não tiver cadastrado? Ou seja, é um usuário novo. Se é um usuário novo, então a gente abre aqui mais um processo, que é o de guardar dados. Ele guarda os dados e ele vai finalizar o meu processo. Então coloco aqui o fim. Aqui é o meu fluxo de não. E é isso. Nós temos aqui um diagrama de processo para o processo de cadastro. Muito simples, né, pessoal? Tranquilo de entender. Mas isso aqui ajuda bastante na hora da gente fazer a modelagem do nosso sistema. Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Eu vou deixar aí na descrição desse vídeo algumas sugestões de exercício para vocês fazerem. E aí, como eu falei, eu vou ficar online para sanar aí qualquer dúvida de vocês. Tranquilo, pessoal? Aqui foi o professor Fábio e um abraço aí para vocês.